Vamos dar continuidade ao estudo sobre a Era das Revoluções. Na aula anterior, nós paramos falando sobre a organização política e como ela contribuiu para a pulverização do iluminismo no mundo. Hoje, vamos falar como a organização econômica, o pensamento econômico e a maçonaria contribuíram para a propagação do iluminismo no mundo. Vamos lá? Apesar do iluminismo ter tido suas primeiras ideias no século XVII, o iluminismo ele vai se propagar de fato no mundo a partir do século XVIII. E três fatores contribuíram demais para a difusão do iluminismo no mundo. Um desses fatores foi o pensamento político. O pensamento político ele tem uma importância muito grande porque o pensamento político ele vai propor modelos políticos alternativos ao antigo regime, ao absolutismo monárquico. Então, o pensamento político ele propõe alternativas ao absolutismo. Nós estudamos o pensamento político e os principais expoentes desse pensamento político. Notadamente, 4 grandes figuras destacaram-se como expoentes políticos do iluminismo: Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu e o John Locke. Tá? Mas, além do pensamento político, contribuiu também para a expansão do iluminismo o pensamento econômico. Por quê? Se o pensamento político ele vai propor modelos políticos alternativos para substituição do absolutismo, o pensamento econômico vai propor modelos econômicos alternativos em substituição do mercantilismo. É bom, se está em dúvida, volta para as aulas de absolutismo, é bom que a gente relembre que o mercantilismo era a política econômica do absolutismo. E, embora com a política mercantilista a burguesia lucrasse muito, o mercantilismo, por ser uma política intervencionista, ele defendia a forte e a pesada intervenção do Estado na economia. Ora, por essa razão, como o mercantilismo era uma política intervencionista, o Estado acabava acumulando mais capitais do que a iniciativa privada. Repito, a burguesia lucrava, mas a burguesia só poderia se dedicar a atividades econômicas, que o Estado estipulasse, que o Estado ordenasse e autorizasse. Não havia uma liberdade de atuação econômica do capital privado, não havia uma liberdade de atuação econômica da burguesia nesse sentido. Por essa razão, a burguesia pretendia substituir o mercantilismo por uma política econômica que lhe concedesse mais autonomia. Ou seja, a ideia era substituir o mercantilismo por uma política econômica liberal. Uma política econômica que desse uma autonomia maior ao capital privado. Coisa que o mercantilismo não fazia. O mercantilismo não dava autonomia ao capital privado. As regras econômicas, as deliberações, as decisões eram determinadas pelo capital público. Por esse motivo, a burguesia vai patrocinar
novas ideias econômicas, novos pensamentos econômicos, para que esses novos pensamentos substituíssem o mercantilismo e, na medida em que novas políticas econômicas pudessem substituir o mercantilismo, essas políticas fossem capazes de promover ganhos maiores para o capital privado. Então, a ideia central era destruir com o intervencionismo estatal na economia. A ideia de intervencionismo era muito prejudicial para a burguesia, para o capital privado. Portanto, a burguesia pretendia substituir esse modelo econômico intervencionista por um modelo econômico mais autônomo, ou seja, um modelo econômico que desse mais liberdade de ação para o capital privado. Um modelo econômico onde o capital privado não precisasse do aval do Estado, da chancela, do beneplácito do Estado. Porque com o mercantilismo, o capital privado atua aqui ou aqui, se o Estado permitir. Então, a burguesia pretendia quebrar com isso. Vamos atuar aonde nós quisermos, independentemente do Estado defender ou não a nossa atuação. Por essa razão, é fundamental que entendamos quais foram as principais ideias econômicas defendidas pelo iluminismo e como essas ideias contribuíram para a propagação, para a difusão do iluminismo no mundo. Então, pessoal, para a burguesia construir um novo pensamento econômico, para a burguesia criar uma nova política econômica, a primeira corrente de pensamento, política econômica é uma forma de organização da economia. Todo governo precisa de uma política econômica. Todo governo precisa de uma forma de organização de sua economia. A primeira política econômica, considerada burguesa e iluminista, foi a fisiocracia. Definir, conceituar a palavra, muitas vezes ajuda a gente a entender o processo histórico. A palavra cracia significa governo, poder. Isso, inclusive, a gente já falou em aulas anteriores. Cracia significa governo, poder. Físio tem a ver com fisiologia, natureza. Então, se nós combinarmos ambas as palavras, fisiocracia, teremos o poder da natureza, o governo da natureza. Observe que é uma definição não muito clara, o poder da natureza, o governo da natureza. Mas a fisiocracia, na verdade, é uma escola econômica. É uma escola econômica francesa. Essa escola, ela surgiu no século XVIII e a teoria fisiocrata é uma teoria muito simples. A teoria fisiocrata defendia que a riqueza de uma nação é a agricultura, certo? A fisiocracia defendia que a riqueza de uma nação é a agricultura. Por quê? Porque a agricultura é a riqueza natural, riqueza, poder da natureza. Então, os fisiocratas defendiam que se uma nação tivesse uma agricultura rica, consequentemente, essa nação seria uma nação rica. Se uma nação tem uma agricultura rica, essa nação é uma nação rica. Certo? É uma teoria econômica que associa a riqueza de uma nação ao potencial agrícola dela.
se uma nação é rica, agrícola, do ponto de vista agrícola, ela é uma nação rica. Esses dois, Quesnay, Turgot, foram os maiores expoentes da fisiocracia, certo? Então, os fisiocratas, além de defenderem que a riqueza de uma nação vinha da agricultura, eles também defendiam que a agricultura era a fonte de riqueza, porque a agricultura advinha de um trabalho produtivo, ou seja, para você gerar riqueza, é necessário que as pessoas produzam essa riqueza, certo? Então, além disso, além da fisiocracia valorizar o trabalho produtivo e da fisiocracia valorizar a riqueza associada à agricultura, a fisiocracia desconsiderava a intervenção do Estado. Porque a teoria fisiocrata dizia o seguinte: por mais rica que seja a agricultura de uma nação, e aí a gente tem que diferenciar, como todos os economistas diferenciam, acesso à riqueza de acumulação de riqueza. Não necessariamente quem tem mais acesso à riqueza é quem mais acumulará a riqueza. Uma pessoa que ganha 10 mil e uma que ganha, por exemplo, 5 mil. É claro que uma pessoa que ganha 10 mil tem uma chance muito maior de acumular do que uma pessoa que ganhe 5. Mas é possível um indivíduo que ganhe menos acumular mais do que um que ganhe mais, claro. Um cara que ganha 5 mil pode acumular mais capitais do que um que ganha 5. Porque a acumulação de capital não está associado só ao ganho. A acumulação de capital está associado à administração dos ganhos de uma maneira geral. Então, os fisiocratas diziam: por mais rica que seja a agricultura de uma nação, essa nação só vai acumular a riqueza se a economia não estiver subordinada a regras. A fisiocracia era contra o fato da economia ter que se subordinar a regras. Como o mercantilismo era uma política econômica que defendia regras, que defendia normas, na hora que a fisiocracia dizia que a única maneira de uma nação acumular a riqueza agrícola é se esta nação não estiver subordinada a regras, a fisiocracia estava criticando o mercantilismo. A fisiocracia criticava a política intervencionista mercantilista. Eles eram adeptos da ideia laissez-faire, laissez-passer, como dizem os franceses, deixar e fazer, deixar e passar. Ou seja, a economia não deve sofrer intervenções, ela deve ser livre. Ela não deve sofrer nenhum tipo de intervenção. Ela deve ser livre. Apesar da fisiocracia criticar o mercantilismo, apesar da fisiocracia defender uma economia livre, sem intervencionismos, a teoria econômica fisiocrata acabou por não se consolidar. Não houve o processo de consolidação da fisiocracia. A burguesia não apostou todas as fichas na teoria econômica fisiocrata. Ora, por quê? A burguesia não apostou todas as fichas na fisiocracia porque a teoria fisiocrata apresentava uma falha gigante. Não sei se vocês conseguiram perceber a gigantesca falha apresentada pela teoria fisiocrata. Quando os economistas fisiocratas dizem que a verdadeira fonte de riqueza de uma nação é a agricultura, eles estão
desconsiderando outras atividades econômicas que são atividades que produzem a acumulação de capitais por parte das nações. Por exemplo, indústria. As indústrias, no caso aí as manufaturas, que posteriormente transformar-se-iam em indústrias. Indústrias são atividades que geram riqueza para uma nação? Sim. E a fisiocracia não levava essa atividade em consideração. O próprio extrativismo mineral, vegetal, não é? Comércio, enfim, existem milhares de atividades econômicas que são capazes de produzir e de gerar riqueza e que a fisiocracia não colocava essas atividades em consideração. E interessante, a atividade econômica que a fisiocracia dizia ser a grande geradora de riqueza era a única atividade que a burguesia não controlava. Porque, lembre, ainda estamos vivendo a era do absolutismo e o Estado absolutista é um Estado feudal. Pelo fato do Estado absoluto tratar-se de um Estado feudal, a agricultura é feudal e, portanto, a agricultura continua sob o domínio da nobreza. Ora, então, os fisiocratas levavam em consideração como fonte de riqueza uma atividade econômica que não estava sob o domínio burguês. Por isso, a teoria fisiocrata, apesar de criticar o mercantilismo, ela não se firmou. A burguesia não apostou todas as fichas na teoria econômica fisiocrata. De modo que a grande política econômica do iluminismo, a grande política econômica da burguesia no século XVIII, não foi a fisiocracia. O grande modelo econômico foi o liberalismo econômico, idealizado, criado por um economista anglo-escocês chamado Adam Smith. O liberalismo econômico tornou-se a grande política econômica da burguesia e a grande política econômica do capitalismo liberal. O liberalismo, então, foi a grande política econômica da burguesia. O idealizador do liberalismo, como nós dissemos, foi um economista anglo-escocês chamado Adam Smith. Adam Smith criou a teoria do liberalismo no livro A Riqueza das Nações. O livro A Riqueza das Nações é o livro onde Smith idealizou, construiu a tese do liberalismo. Certo? O livro A Riqueza das Nações é a grande obra que Smith criou a teoria do liberalismo. Ora, quando Smith criou a teoria do liberalismo econômico, a teoria liberal de Smith, isso aqui eu preciso, inclusive, que vocês destaquem, vocês que estão acompanhando, a espinha dorsal do liberalismo defende que a riqueza de uma nação é gerada pelo trabalho. A verdadeira fonte de riqueza de um país é o trabalho. Smith era muito claro. Toda e qualquer atividade que emane de uma força de trabalho gera riqueza. Toda e qualquer atividade que emane de uma força de trabalho gera riqueza. Se o que gera riqueza é o trabalho, para Adam Smith, a agricultura é uma fonte de riqueza? Sim. Para Smith, a agricultura é uma fonte de riqueza. Mas
observe que para ele não é apenas a agricultura. Comércio, indústria, extrativismo, enfim, toda e qualquer atividade que emane de um trabalho é uma atividade que gera riqueza. Riqueza é trabalho. Observe que é uma teoria que se ajusta mais e melhor aos interesses da burguesia e do capitalismo. Ora, além dessa questão de que a riqueza advém do trabalho, é importante que registremos que Adam Smith defendia que, por mais capacidade que uma nação tenha de gerar riqueza através do seu trabalho, é o que a gente falou, há uma diferença entre ter acesso e acumular riqueza. E Smith defendia que, por mais capacidade que uma nação tenha de gerar riqueza pelo trabalho, a acumulação dessa riqueza só ocorrerá se a nação adotar uma economia de livre mercado. Isso é muito importante. A ideia da livre concorrência, a ideia do livre mercado foi arduamente defendida por Smith para combater, destruir e torpedear o mercantilismo. Então, Smith dizia que era desnecessário que um Estado regulasse a economia, porque, palavras dele, está escrito no livro A Riqueza das Nações que a economia ela tem uma mão invisível que faz com que a economia, se autorregule. Portanto, é desnecessário que exista algum mecanismo, um Estado ou qualquer outro mecanismo de qualquer natureza regule essa economia. Porque existe na economia uma mão invisível que a autorregula. Dessa maneira, o que é que Adam Smith está propondo? Primeiro, ele está propondo uma teoria que associa riqueza a trabalho. E se nós temos uma teoria que associa riqueza a trabalho, ele está incentivando o trabalho, o que para o capitalismo é sensacional. Claro, o sistema capitalista ele é um sistema que produz riqueza através da exploração do trabalho. Então, na hora que surge uma teoria que defende que o trabalho gera riqueza, essa teoria está complementando como uma luva os interesses do capitalismo. Segundo, quando Smith rejeita o intervencionismo do Estado, defendendo que a economia se autorregula, que existe uma mão invisível que faz com que essa economia se movimente, ele estava descendo o sarrafo na política mercantilista e, mais do que isso, ele estava descendo o sarrafo na ideia de que sem o Estado a economia não funcionaria. Muito pelo contrário. O pressuposto básico do liberalismo é o processo de emancipação econômica. Quer dizer, Smith ele colocou a economia como se fosse um organismo vivo, autônomo, capaz de se autorregular, de se autorregulamentar, sem necessariamente a presença ou a intervenção de nenhum mecanismo regulador dela. O fato é que o liberalismo econômico se adequou muito bem aos interesses da burguesia. Principalmente no mundo que estava entrando no processo de revolução industrial, nós vamos ver, e nesse processo de revolução industrial, a necessidade de novos mercados era concreta. Porque se a indústria está surgindo, a produção de mercadorias vai crescer
E a produção de mercadorias crescendo, a necessidade de novos mercados para o consumo dessas mercadorias era vital para que a Revolução Industrial desse certo. E esses novos mercados seriam conquistados na medida em que o pacto colonial mercantilista fosse quebrado e as colônias gradativamente fossem se tornando nações autônomas. Então, observe que, nesse sentido, o liberalismo econômico ele acabou se consolidando como a grande política econômica da burguesia. Tanto é que no século XVIII, o liberalismo substitui o mercantilismo. E quando o liberalismo substitui o mercantilismo no século XVIII, o liberalismo permanece como política econômica dominante, hegemônica, até o século XX, mais precisamente até o ano de 1929, quando aconteceu a Grande Depressão, e a Grande Depressão vai promover o colapso da política econômica liberal e a sua consequente substituição pelo keynesianismo, a gente vai ver isso bem mais à frente, que é uma política de intervenção estatal. Então, o liberalismo foi a grande política econômica burguesa que se consolida no século XVIII. Ao contrário da fisiocracia, no liberalismo, a burguesia aposta todas as fichas e esse modelo econômico acaba se consolidando no século XVIII, persistindo, sobrevivendo até a crise, a Grande Depressão de 1929. Com a consolidação do liberalismo, a consolidação do capitalismo tornava-se algo quase que consequente ao liberalismo. Porque na hora que o liberalismo defende a não intervenção, na hora que o liberalismo defende que o capital tem que ter liberdade, evidentemente o liberalismo estava advogando em prol do capital privado. A força do público reduz-se drasticamente. A ideia do agere publicus, da coisa pública, intervindo na questão econômica, perde força, o liberalismo se consolida, e o liberalismo se consolidando, os investimentos privados, o capital privado, se sobrepõe ao público. Quer dizer, há uma inversão do processo econômico. No mercantilismo, nós tínhamos o público se sobrepondo ao privado. O privado só fazia o que o público impunha, determinasse. Na hora do liberalismo, a gente vai ter uma inversão. Nós vamos ter o privado se sobrepondo ao público. É por isso, para o privado se sobrepor ao público, a burguesia tinha que controlar o público. Aí você entende a Revolução Francesa. A burguesia financia revoluções políticas para controlar politicamente o Estado, para que esse Estado adotasse modelos que contemplassem a ela, burguesia, enquanto classe. Correto? Então, isso só para a gente correlacionar os eventos históricos, né, que fazem parte do mesmo contexto da Era das Revoluções. Bom, além do pensamento político e o pensamento econômico, que a gente acabou de registrar, existe um terceiro fator que também contribuiu para a propagação do iluminismo no mundo, que é a maçonaria. Atentos a isso, porque é algo pouco falado nos livros didáticos convencionais, né? A relação entre maçonaria e iluminismo, a relação entre maçonaria e capitalismo. A maçonaria contribuiu demais para a difusão das ideias liberais e iluministas burguesas do século XVIII. Como? Qual a relação entre maçonaria e iluminismo? Gente, a maçonaria
durante muitos anos, ela foi rotulada como sendo uma sociedade secreta. Esta visão já foi completamente deteriorada, é uma visão que já caiu por terra. Aliás, como sociedade secreta, a maçonaria é um desastre. Então, nos dias de hoje, a maçonaria ela é considerada como uma irmandade. É tanto que os maçons tratam uns aos outros como irmãos. Bom, oficialmente, a maçonaria como instituição, oficialmente, a maçonaria como instituição, ela nasceu no século XVII. Então, oficialmente, a maçonaria ela surgiu no século XVII. Agora, historicamente, é possível encontrar registros da existência de lojas maçônicas do Antigo Egito. Mas o que interessa para nós é a origem histórica da maçonaria. Historicamente, a maçonaria, então, surge no século XVII, na Europa. Existem historiadores que defendem que a maçonaria surgiu na França, outros defendem que a maçonaria surgiu na Inglaterra. A gente, para não procurar confusão, não vamos brigar nem com um nem com o outro, e vamos colocar que a maçonaria surgiu na Europa. A maçonaria foi fundada pela burguesia. E quando a burguesia fundou a maçonaria ela funcionou como um quartel-general, ou seja, a maçonaria funcionou como um centro de articulação das revoluções burguesas do século XVIII. Na verdade, todo o projeto da era das revoluções do século XVIII foi tramado, foi articulado, foi organizado pelas lojas maçônicas. Olha que coisa interessante e vai facilitar o entendimento de vocês. Em qualquer lugar do mundo que tenha acontecido uma revolução influenciada por ideias iluministas liberais, em qualquer lugar do mundo que tenha ocorrido uma revolução influenciada por ideias iluministas liberais, você encontra a presença de uma loja maçônica. Isso é uma regra. Por isso, há uma falha nos livros didáticos que eles até citam a participação de lojas maçônicas em processos revolucionários do século XVIII, mas eles não falam por quê. Então, por exemplo, quando a gente estuda a conjuração mineira, nós vamos perceber que a maçonaria organizou e articulou a conjuração mineira. Agora a gente sabe por quê. Por que a maçonaria articulou a conjuração mineira? Porque a conjuração mineira foi influenciada por ideias liberais burguesas. E se nós estamos falando de um movimento histórico que foi influenciado por ideias liberais, a presença da maçonaria é registrada, não tem como. Aonde quer que tenha ocorrido uma revolução influenciada por ideias liberais burguesas, você encontra a presença de uma loja maçônica. Por isso, você encontra a participação da maçonaria na conjuração mineira. Por isso, você encontra a participação da maçonaria na conjuração baiana. Por isso, você encontra a participação da maçonaria na independência dos Estados Unidos, na Revolução Industrial, na Revolução Francesa, a loja Le Plaisir, né? Na independência dos Estados Unidos, a loja Os Filhos da Liberdade. E, por favor, nada de levar em consideração aquelas visões míticas e errôneas de que a maçonaria é uma sociedade satânica, que os maçons têm parte com o demônio. Não. Tá? Essa ideia de que a maçonaria é uma ordem satânica que tem relações com o diabo foi uma construção da Igreja Católica
porque, de maneira errônea, a igreja associou maçonaria à religião. Maçonaria não é religião. Maçonaria é uma filosofia de vida, tá? E maçons não têm parte com o demônio. Para você, inclusive, ingressar para a maçonaria é uma condição sine qua non acreditar em Deus. Tome cuidado, porque essa parte, né, popular, pitoresca, metafísica da maçonaria não interessa para a gente. O que interessa para nós é a visão histórica de que a maçonaria foi construída pela burguesia para servir, para funcionar como centro de articulação das ideias liberais revolucionárias burguesas do século XVIII. Então, nesse sentido, nós temos aí o terceiro elemento que contribuiu e que contribuiu demais para a expansão do iluminismo no mundo, que seria a maçonaria europeia. Dessa forma, a gente conclui os três elementos históricos que contribuíram para a difusão do iluminismo no mundo. Se a gente retoma o conceito de iluminismo, né, a gente vai relembrar que o iluminismo foi um movimento de âmbito cultural, intelectual, criado pela burguesia para ser utilizado como arma ideológica no processo de destruição do absolutismo monárquico. Então, a ideia do iluminismo era os pensamentos ilustrados, os pensamentos iluministas, funcionarem como lavagem cerebral, funcionarem como manipulação ideológica e desconstruir com o povo a ideia da divindade do rei. Desconstruir com o povo a ideia de que o rei é rei por vontade de Deus. Esse é o grande objetivo. Ora, se o iluminismo queria destruir o absolutismo, ideologicamente ele vai minar os alicerces do poder absoluto, o iluminismo obteve resultado? Sim, claro. Tanto o iluminismo obteve resultado que a sociedade burguesa capitalista se consolidou. Agora, quando a gente diz que o iluminismo obteve resultado, nós precisamos entender que esse resultado ele foi sendo obtido de maneira progressiva, certo? A primeira grande monarquia absoluta a ser destruída pelo iluminismo foi a monarquia britânica. A Inglaterra tornou-se a primeira nação burguesa do mundo quando a Revolução Gloriosa de 1688-1689 destruiu o absolutismo britânico, promovendo a consolidação da monarquia parlamentar, monarquia constitucional, que, por sinal, é o modelo de governo que persiste até os dias de hoje na Inglaterra. Então, a monarquia absoluta da Inglaterra foi a primeira grande monarquia a sucumbir com o torpedeamento das ideias liberais burguesas iluministas do século XVIII. A segunda grande monarquia, e essa inclusive causou um rebuliço muito maior no continente europeu, a segunda grande monarquia a ser destruída, foi a monarquia francesa. Tá? E a destruição da monarquia francesa causou um rebuliço muito grande na Europa, primeiro porque a forma como a monarquia francesa foi destruída foi revolucionária popular. Porque nós vamos ver que a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa, ela de revolução só tem um nome, foi um acordo político. Já a Revolução Francesa, não. A Revolução Francesa foi um movimento popular, e não só um movimento popular, mas um movimento de longa duração, como diria o historiador Ferdinand Braudel, uma revolução que durou 10 anos.
ela começa em 1789 com a queda da Bastilha, perdurando-se até o golpe 18 de Brumário de 1799, deferido por Napoleão em conchavo com a burguesia. Então, a Revolução Francesa, ela gerou um rebuliço na Europa, primeiro por conta da forma como ela foi a monarquia francesa foi destruída, né? Essa revolução, né, bombástica, com adesão popular absurda, né, de mais de 60% da população. Em segundo lugar, a destruição do absolutismo monárquico francês causou um rebuliço muito maior do que a derruição do absolutismo britânico, porque a monarquia francesa era a grande referência histórica em termos de monarquia absoluta por conta do Rei Sol. O rei Luís XIV, o autor da célebre frase "O Estado sou eu", acabou cristalizando-se como o referencial em termos de absolutismo monárquico. E na hora que essa monarquia sucumbiu, não é? A Revolução Francesa ela acabou tendo ecos no mundo inteiro. Por isso que a nobreza europeia ficou em pânico quando a Revolução Francesa eclodiu e tentou de tudo para coibir a Revolução Francesa. Veremos isso na aula de Revolução Francesa. Então, a primeira monarquia a sucumbir foi a monarquia britânica. A segunda grande monarquia a sucumbir, e de uma forma fantástica, historicamente falando, foi a monarquia francesa, mas, por incrível que pareça, mesmo com esse turbilhão revolucionário, houve monarquias que conseguiram sobreviver, ganhar uma sobrevida, né? Houve monarquias que conseguiram ter uma sobrevida, apesar de toda esta turbulência revolucionária. Ora, se nós temos monarquias absolutistas que estão sendo atacadas, alvejadas por ideias, não é, que vão de encontro a ela, por ideias que se contrapõem a um Estado centralizado nas mãos de uma só pessoa, como algumas monarquias absolutas conseguiram viver e quais foram elas? Como é que essas monarquias conseguiram driblar essa ebulição revolucionária e quais foram essas monarquias? Quando a Era das Revoluções começou a atacar as monarquias absolutas, evidentemente que as monarquias absolutas fizeram de tudo que vocês possam imaginar para destruir o iluminismo. Vamos pensar o seguinte: nós somos monarcas absolutos e o nosso império, a nossa monarquia, começa a ser invadida por ideias revolucionárias, ideias que podem nos destruir como monarcas. O que nós, como monarcas, vamos fazer? Vamos ficar de braços cruzados, assistindo essas ideias adentrarem no nosso império e nos destruir, sem nenhuma reação? Não. Então, as ideias do iluminismo eram uma ameaça às monarquias absolutistas, porque eram ideias que pregavam liberdade, eram ideias que pregavam igualdade, democracia. Os monarcas absolutos tentaram todas as estratégias que vocês possam imaginar para coibir a difusão do iluminismo. Esses monarcas tentaram. Destruíram obras, destruíram donos das obras, tá? Todas as estratégias que você possa imaginar, inclusive estratégias muito autoritárias, foram utilizadas por esses monarcas. Só que essas estratégias não estavam tendo êxito. E essas estratégias não estavam obtendo êxito porque as ideias do iluminismo, elas se cristalizaram, ou seja, elas se tornaram populares, elas se enraizaram entre a população. E elas se enraizaram entre a população porque são realmente ideias sedutoras, não é? Você pregar igualdade, liberdade,
busca da felicidade, fraternidade, está se pregando ideias bem sedutoras, de modo que, por mais estratégias autoritárias que os monarcas absolutos utilizassem, eles não estavam conseguindo destruir o iluminismo, porque, como eu disse e repito, as ideias iluministas estavam se cristalizando com a população. O que é que esses monarcas absolutistas então vão fazer? Eles vão utilizar de uma segunda tática. Já que não pode com eles, junte-se a eles. Quando os monarcas absolutos percebem que eles não podiam destruir o iluminismo, o que é que esses monarcas vão fazer? Eles vão se apropriar de algumas ideias iluministas. As monarquias absolutas vão absorver, vão se apropriar de algumas ideias iluministas e, na hora que essas monarquias se apropriam dessas ideias iluministas, esses monarcas absolutos se tornam déspotas esclarecidos. Entenda, o despotismo esclarecido é uma fusão de ideias absolutistas com ideias iluministas. Para tornar isso ainda mais claro, o despotismo esclarecido é uma adequação das monarquias absolutistas à era das revoluções. É uma adequação das monarquias absolutistas à era das revoluções. Então, os monarcas pegam princípios ideológicos, valores culturais do absolutismo, funde a valores ideológicos do iluminismo, e desta fusão surge o despotismo esclarecido. O despotismo esclarecido é a monarquia absolutista adequada a esta nova realidade revolucionária. Os monarcas agora, eles não governavam porque eles eram os escolhidos de Deus. Os monarcas governavam porque eles eram intelectualmente os mais preparados, os mais esclarecidos. A teoria de legitimação de poder modificou-se. E na hora que esses monarcas, na hora que essas monarquias se adequam, elas ganham uma sobrevida. Entenda, as monarquias despóticas são monarquias mais flexíveis e, pelo fato delas terem se tornado monarquias mais flexíveis, elas ganham uma sobrevida. O que não significa dizer que elas não vão ser destruídas, elas vão ser destruídas porque o modelo absoluto é incompatível com o capitalismo liberal. O modelo absoluto é incompatível, com o liberalismo burguês. Então, mesmo essas monarquias se adequando, mais cedo ou mais tarde, elas vão ser destruídas. Mas é fato que as monarquias que se adequam ganham uma sobrevida. Foram elas principais monarquias despóticas da Europa: Portugal, Espanha, Áustria e Prússia. A Prússia, mais tarde, no século XIX, transformar-se-ia na Rússia, com a Guerra de Unificação. Essas 4 nações absolutistas tornaram-se nações despóticas. Em Portugal, na Espanha, na Áustria e na Prússia, o despotismo esclarecido foi implementado, e nessas 4 nações da Europa, a monarquia vai ganhar uma sobrevida até o século XIX. No século XIX, explode uma nova onda de revoluções burguesas. São
as revoluções de 30 e 48, que destrói o que restava de resquício de monarquia absoluta na Europa. Tá? Então, mas observe como elas ganham uma sobrevida. Se a gente pega, por exemplo, a monarquia inglesa, ela foi destruída no final do século XVII. Se a gente pega a monarquia francesa, ela foi destruída no próprio século XVIII. Essas ganham uma sobrevida e conseguem ainda dar o último suspiro até o século XIX. E a Rússia, que foi a última monarquia despótica, a última monarquia autocrática, autoritária, a ser derrubada na história. A Rússia, ela manteve-se como monarquia de viés autocrata, absolutista, até a Revolução Socialista de 1917. Esses fatos são importantes. Esses fatos são importantes porque a gente não engessa a história, né? A gente não engessa a história. Então, veja, se a monarquia russa vai sobreviver até 1917, podemos dizer que a Rússia, ela preservou relações feudais de produção até o ano de 1917. Entendeu? Então, o despotismo esclarecido foi uma adequação. Então, observe, as monarquias que se adequaram, essas 5 são as mais importantes, ganham a sobrevida. As que não se adequaram foram destruídas no século XVIII com a primeira onda revolucionária, né? Porque no século XIX nós vamos ter uma segunda onda revolucionária liberal burguesa. Bom, gente, dessa forma nós acabamos de concluir a primeira das várias revoluções que aconteceram no século XVIII, que foi o Iluminismo. Lembrando que o Iluminismo não foi a revolução mais importante, porque não existe revolução que seja mais importante do que a outra. E outro detalhe, todas as revoluções do século XVIII ocorreram simultaneamente. A gente começa estudando pelo Iluminismo porque a revolução cultural intelectual iluminista foi o alicerce cultural da era das revoluções do século XVIII. Tá? Então, todas elas, a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, todo esse ciclo revolucionário foi influenciado pelas ideias ilustradas. Por isso, para facilitar didaticamente o entendimento de vocês, a gente começa pelos estudos do Iluminismo. Tá bom? Então, na próxima aula, daremos continuidade ao ciclo revolucionário burguês e falaremos sobre a independência dos Estados Unidos ou a Revolução Colonial. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nada. Tranquilo? Um abraço a todos e até a próxima.